Bom, pessoal, boa noite. Agradecemos aí a presença de vocês nessa nossa mais uma ICE Live. E hoje é um pouquinho diferente. A gente não vai falar com atleta, a gente não vai falar com o pessoal de marketing, nós vamos falar hoje com o pessoal de Mindfulness, que é um trabalho aplicado de técnicas de meditação, de relaxamento e de trabalho psicológico para todo mundo, que é aberto para todos, mas hoje nós vamos falar de Mindfulness no esporte. E vocês vão ver que ele já é aplicado no mundo todo. No Brasil estão começando a fazer isso. Vão falar um pouquinho do trabalho já desenvolvido com a bote paralímpica e de que forma o Mindfulness pode ajudar ao esporte. Então, não só os esportes de gelo, mas também a todos os esportes, e por isso que o convite foi aberto a todo mundo. Então, agradeço vocês. E já de antemão peço desculpas. A professora Marlúcia ela teve um problema de família, de saúde na família, não está aqui conosco hoje, avisou de manhã e a gente, até por respeito a quem já tinha mostrado interesse, nós mantivemos hoje a live, mas nos comprometemos, me comprometo com o Marcelo, com a Patrícia, que nós vamos trazer a Marlúcia aqui numa próxima oportunidade, tão logo ela possa, para que ela também bata um papo com vocês e mostre um pouquinho desse trabalho bacana que ela vem fazendo. Então, eu vou rapidinho apresentar o Marcelo Demaros e a Patrícia Celani, e aí eu passo para a Patrícia falar um pouquinho do trabalho, e aí a gente começar esse bate-papo. O Marcelo é médico especialista em Mindfulness para adultos e crianças, formação na Inglaterra e nos Estados Unidos, possui pós-doutorado em Mindfulness e promoção da saúde na Universidade de Zaragoza e cursos de aprofundamento na psicologia budista tibetana na Índia. É o fundador e atual coordenador do Mente Aberta, é uma referência nacional e internacional nos programas e pesquisas sobre Mindfulness. E já fez Mindfulness no esporte, vai falar isso para a gente também. A Patrícia Celani é psicóloga, mestre em administração pela PUC de São Paulo, puquiana como eu e como a filha dela, então somos todos puquianos, especialista em instrutora de Mindfulness pela Unifesp, teacher trained em Mindfulness e autocompaixão pelo Center for Mindfulness da Califórnia, facilitadora de meditação para a área de saúde na mesma Unifesp, é instrutora de Mindfulness para crianças e adolescentes no Mind Kids e também no Centro de Mindfulness do Rio de Janeiro. E está fazendo a formação em terapia focada na compaixão. Então, é um prazer, agradeço Marcelo, meu xará, agradeço Patrícia, amiga de longa data, para que aí a gente possa bater esse papo e contar um pouquinho mais sobre Mindfulness. A palavra é de vocês. Obrigado. Bom, acho que a gente pode começar falando sobre o que é Mindfulness, né, Marcelo? Você quer começar? Sim. Então... De março. Marcelo fica ele, eu fico Unti, pronto. É que o Mindfulness é uma área assim, que atrai muitos Marcelos, né? Sempre tem 2 Marcelos, pelo menos. Você pode me chamar de Demares, aí dá menos confusão. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu sou um amante do esporte, sempre pratiquei esportes na faculdade, antes da faculdade. E, além de médico de família, também sou especialista em medicina do exercício e do esporte. Mas nos últimos 12, 13 anos, eu foquei a minha carreira na questão do mindfulness, ou da atenção plena. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, para a gente poder entender o que é isso, uma palavra que em inglês e muitas vezes não gera um entendimento de primeira. Então a gente traduz como atenção plena e a gente pode começar dizendo, que é um treinamento da atenção. Assim como a gente pode treinar o músculo, a gente pode treinar também a atenção. E da mesma maneira o nosso corpo e o nosso cérebro responde a esse treinamento, tem um efeito de treinamento. E por que treinar a atenção? A gente tem logicamente a capacidade atencional, ela é muito importante no nosso dia a dia, nos faz fazer as tarefas, tomar as decisões, aprender, mas ao mesmo tempo a gente percebe, as pesquisas mostram que também é muito fácil perder o foco, Aproximadamente 50% do tempo a nossa mente está dispersa, na média. Então a gente está fazendo uma coisa pensando em outra. Muito provavelmente vai acontecer com vocês aqui na nossa conversa, tá? Com a intenção de falar sobre mindfulness nos esportes, mas a mente vai para outro lugar naturalmente. Então é muito interessante a gente poder treinar isso de maneira geral para a vida como um todo.
E tem uma aplicação também no campo do gerenciamento do estresse. A gente sabe que quanto menos atento a gente está, menos consciente, maior a nossa tendência à reatividade, à impulsividade. Então, se encontra muito o treinamento de atenção plena relacionado ao manejo do estresse, isso também vale para a vida inteira. E tem as várias aplicações desses treinamentos, na área da saúde, na área da educação, nas empresas, nas organizações, e também nos esportes, nas equipes esportivas e também para os atletas. Mas, em resumo, a gente fala de um treinamento de atenção que tem aplicações, né, na qualidade de vida e também específicas nessas várias áreas de aplicação da sociedade. Fica sempre à vontade, Patrícia, para complementar. Tá travado o microfone. Desculpem. Fala um pouco sobre os protocolos, né? Que hoje em dia existem mais de 700 protocolos de mindfulness, de ensino de mindfulness no mundo, para diversas populações e também com diversas associações aí. Como o Demarzo falou, tem para o mundo de um modo geral, para o mundo, para atletas, acho que não existe um protocolo específico, né, Marcelo? Demarzo? Tem alguns. A gente já tem 3 protocolos específicos, né? São menos comuns e a gente encontra com menos frequência, mas os protocolos gerais são aplicáveis aos atletas também, como a gente vai conversar. Mas já temos alguns protocolos. Tem para o mundo das organizações, tem para as escolas, tem para crianças, adolescentes. Eu mesma, assim como o Marcelo, a gente tem também formação para a área de educação. A Unifesp, o Marcelo também desenvolveu lá com a equipe um protocolo, uma adaptação para o Brasil de um protocolo para esse âmbito, né, das escolas. Existem, enfim, uma série de protocolos. Eu, no ano passado, fui voluntária de 2 pesquisas de mestrado, de orientandos do Marcelo Demarzo, uma para idosos, outra para mães de pessoas com deficiência intelectual. Então, resumindo, assim, existem muitas aplicações. Na verdade, para todo mundo faz bem, independente da idade, independente daquilo com que se trabalha, daquilo que se faz. Né? Porque a gente está falando de, como disse Marcelo, de treinar a atenção, e é algo que nos ajuda no controle das emoções e num controle que nos permite manejar melhor a questão do estresse, porque a gente sempre vai ter que lidar com estresse nos diversos âmbitos da nossa vida, e a partir do momento em que a gente treina a atenção, a gente consegue lidar melhor com a questão da reatividade. Normalmente a gente vive no piloto automático, a gente faz as coisas sem perceber, quase 50% do tempo a gente não está realmente presente naquilo que a gente está fazendo. Isso traz consequências para o nosso cérebro, né? Além da gente fazer algumas bobagens de vez em quando, existe um desgaste aí emocional, etc. E a partir do momento em que você começa a treinar por meio desses protocolos, como nós chamamos, que são esses programas, você vai conseguindo estar mais atento. E a partir do momento em que você treina mais, não só estar mais atento durante a prática que você está fazendo, mas ao longo da sua vida. As pesquisas mostram que tem pessoas que têm a sorte de nascer com o que se chama de traço, uma característica de personalidade mindfulness. Sabe aquela pessoa quando assim, o mundo está caindo e a pessoa está tranquila? Né? Às vezes a pessoa nunca meditou, mas ela tem esse traço. Isso pode ser adquirido por meio das práticas. A partir do momento que você vai praticando, você vai levando esse estado de atenção para a sua vida, para os outros momentos da sua vida. Você consegue estar mais atento em outros momentos, não só durante as práticas. E falando em práticas, a gente tem práticas, como eu disse, que são ensinadas nesses cursos de 8 semanas, né? A gente tem práticas formais e tem práticas informais. As práticas envolvem meditação. Às vezes as pessoas se confundem um pouco no sentido de, será que mindfulness é o mesmo que meditação? Será que meditação é o mesmo que mindfulness? Às vezes elas são a mesma coisa, quer dizer, existem várias técnicas de meditação, uma delas é mindfulness. Assim como existem várias técnicas de mindfulness, uma delas é a meditação, né? Uma das práticas formais é a meditação. A mais clássica, assim, é a meditação na qual você usa como foco a respiração. Existem muitas pesquisas
de neurocientistas seríssimos que comprovam os benefícios dessas práticas. E a gente tem também as práticas informais, que também trazem benefícios e a neurociência também comprova isso. O que é uma prática informal? Você fazer alguma atividade do seu dia a dia com mais atenção. Talvez dos primeiros exemplos que a gente dá é o escovar os dentes. Normalmente a gente escova os dentes no piloto automático, porque assim, ao longo da vida a gente vai automatizando as ações. Isso é importante, não é ruim, né? Não é errado. É importante. Imaginou se todo mundo fosse dirigir o carro como quando você está começando? Aí ia ficar meio, imagina o trânsito de São Paulo, ia ficar meio insuportável, né? Mais lento ainda. Cada vez que você fosse mudar de marcha, você tivesse que pensar, bom, agora vou pisar na embreagem, agora vou engatar a primeira. Agora aumentou um pouquinho a velocidade, vou pisar na embreagem de novo, agora eu vou engatar a segunda. Ia ficar uma coisa, então é importante a gente automatizar as coisas. Só que aí a gente vai perdendo a atenção naquilo que a gente está fazendo. E tem essas consequências que a gente já falou. Então, voltando à questão da escovação, né? É lógico que a gente escova os dentes de uma maneira muito mais, que exige muito menos atenção do que uma criança que está começando a escovar os dentes. Mas essa pode ser uma prática informal, muito fácil, muito simples, inclusive fácil de a gente lembrar também. Você pode escovar os dentes com a mão esquerda, se você é destro, ou vice-versa. E você pode escovar os dentes com atenção a cada movimento que você faz, com atenção ao sabor da pasta, talvez você sinta até o cheirinho, o aroma da pasta, a temperatura da água na sua mão, na sua boca. Então, dessa forma, a gente faz práticas informais, ou seja, atividades do dia a dia com mais atenção. Marcelo, quer complementar, De Marzo? Não, acho que é isso. Deixa eu provocar um pouquinho aqui, vamos falar do esporte. Eu, por exemplo, a CBDG tem 7 esportes, Eric Viana está aí, do bobsled, o João Vitor, se me corrija se é o João Vitor da patinação, se não, tudo bem, mas a gente também tem patinação de velocidade. A Ana Carla, que é mãe de patinadora, esportes diferentes, e todos eles, bobsled, o skeleton, o luge, o hóquei, o curling, a patinação, exigem diferentes graus de atenção e graus de concentração, né? O Eric sabe muito bem disso, desconcentrou na hora de entrar no trenó, na hora de correr da entrada do trenó, ainda antes da descida. Isso pode provocar uma perda de tempo que pode custar 10 posições no resultado final. O curling, na última pedra, você está ali para ganhar o jogo. O curling é um esporte de concentração. Você errou o lançamento, você se desconcentrou no lançamento, você não focou naquilo que você tinha que fazer, você perde o jogo. Então, de que forma, aí acho que o Marcelo também já com os trabalhos que ele já desenvolveu no esporte, de que forma o Mindfulness ajuda no incremento da preparação do atleta? Isso é bem interessante, né? Porque quando a gente fala de atleta, em especial de atletas profissionais, né, de alto rendimento, a gente já imagina que eles são totalmente focados, né? E isso é verdade, eles têm uma capacidade atencional muito grande. Mas da mesma maneira que qualquer ser humano normal, né, a gente também tem essa tendência a perder o foco. O atleta tem menos tendência, porque ele já está treinado para isso. O grande problema, um deles são dois, né? Um deles a Patrícia já falou, que é a questão de automatizar demais o ato esportivo. E, às vezes, eu mantenho um erro postural, um erro do ato esportivo sem perceber. A gente percebe isso no trabalho com os atletas. Tem um caso que eu sempre cito do karatê. A gente treinou com o apoio de outras equipes, da nossa equipe, uma equipe de karatê, e eles, depois do treinamento, relataram exatamente isso. Olha, a gente não imaginava que dava para melhorar o ato, o golpe. E ao treinar o Mindfulness, a gente percebeu os pequenos ajustes que a gente precisava fazer e melhorou o ato ali do karatê. Então, isso é uma parte. A outra parte, que eu acho que é ainda mais importante, é quando a gente se desfoca por alguma questão emocional ou de estresse, né? Então, mesmo os atletas acabam passando por isso. Então, eu
sei lá, estava lá fazendo um dos meus, né, dos meus atos esportivos e cometi um erro. E aí aquilo fica martelando na minha cabeça, né? Ou sofri uma vaia da torcida. Então, aquilo tira a minha atenção também. Por quê? Porque eu vou para o campo do que a gente chama de preocupação mental ou ruminação. Então, como a gente falou, Mindfulness, além do treinamento da atenção, ele me ajuda também a lidar com esses tipos de pensamentos negativos, né? As preocupações, a culpa, a crítica. Então, isso também é um aspecto fundamental do treinamento. Então, quando a gente aplica Mindfulness no esporte, a gente está vendo esse tipo de benefício, né? Além do atleta estar mais focado, ele também lida melhor com esses estressores naturais do esporte. Então, isso é bem interessante. Só complementando daquela primeira parte, né, da gente estar mais focado no ato esportivo, tem pesquisas bem interessantes mostrando que os atletas que passam por treinamento de Mindfulness, eles se lesionam menos. Então, eles têm uma melhor propriocepção, percepção do corpo, interocepção também, e eles melhoram o ato esportivo, eles se colocam menos em risco, têm menos lesões na temporada e, quando tem, ficam menos tempo fora do treinamento e da competição. Então, isso também é uma coisa bem interessante para os atletas. E o outro aspecto, né, de lidar melhor com o estresse tem outras consequências positivas. Por exemplo, ter uma melhor qualidade do sono. É muito comum também, né, insônia no atleta, em especial ali ao redor da competição. Então, é um outro benefício. E um outro benefício que a gente observa também é o lidar melhor com a dor crônica. Então, o atleta tem também dor, né? A gente esquece disso, né? Efeito do treinamento. Então, também ajuda a melhorar o manejo da dor que é inerente ao esporte. Então, de maneira geral, esses são os benefícios que a gente observa. É interessante. Não são poucos. Oi? Não são poucos. Que bom, isso é bom. E aí eu estava ouvindo hoje aquela live que vocês fizeram com o pessoal lá do Paralímpico, também li alguma coisa até no teu site. Eu queria que você contasse um pouquinho, você e a Patrícia também, como é que, quer dizer, o esporte de alto rendimento, quem fazia isso, né? Desde o Phil Jackson, o Chicago Bulls, depois o Golden State, os tenistas. E se vocês já fizeram algum trabalho aqui no Brasil e se tem já pesquisa nesse sentido, até porque a gente já nos colocamos à disposição na CBDG e todos os nossos esportes para que, além da aplicação do Mindfulness nos nossos atletas, nós sejamos objeto de pesquisa da evolução e desses todos os benefícios que você citou nos nossos atletas e nas nossas competições. Aí nós temos uns Jogos Olímpicos de Inverno há 1 ano e meio, né, no começo de 22. Então, acho que é bem bacana isso e entender de que forma podemos trabalhar com isso. Então, queria que você falasse um pouquinho das experiências que já existem e que já foram feitas no esporte. Isso é bem legal. Eu vou falando, Patrícia, você vai me complementando, senão eu fico falando sozinho e o pessoal dorme. Mas a gente tem, né, como o Marcelo citou, várias experiências, cases de sucesso, né? O que sempre é lembrado é o Chicago Bulls, do Phil Jackson. Eles tinham um treinador de Mindfulness, que é o George Mumford, tem muitos vídeos dele na internet. E ele foi treinado pelo próprio John Kabat-Zinn, é quem trouxe esses protocolos modernos de Mindfulness, né, em especial começando nos Estados Unidos e depois indo para outros países. Mas então tem o case do Chicago Bulls, tem o case do Golden State Warriors, tem cases também na NFL, de tenistas, né, como o Djokovic. O Nadal também pratica meditação, isso eu sei porque eu tenho um amigo em comum com ele na Espanha, e ele me contou. Então, tem vários atletas que incorporam esses treinamentos mentais, né? E muitos deles estão ao redor de Mindfulness. Muitas equipes de futebol, Barcelona também tem um treinador de Mindfulness. Então, vão incorporando isso dentro do que a gente chama de psicologia do esporte. Então, tem vários desses cases. E no Brasil, a gente já tem alguns cases também. Então, eu fiz um primeiro trabalho com um atleta do atletismo, alguns anos atrás, o saltador, que foi bem interessante, a gente até publicou o case, né? Está publicado depois quem tiver interesse em conhecer, melhorando a qualidade de vida, melhorando a qualidade do sono, né? Melhorando lidar com o estresse também da competição, ali, período pré-competição.
Depois a gente fez um segundo case com a seleção olímpica de handball masculino, que foi para as Olimpíadas do Brasil. A gente treinou tanto o adulto, né, que foi para a Olimpíada, e também o juvenil. Foi uma coisa bem interessante também. A gente teve relatos bem positivos. Demos sorte que eles foram bem. Foi a melhor participação deles nas Olimpíadas, nos Jogos. E, em especial, eu gosto sempre de falar de um case, né, de um relato de um atleta do juvenil, que ele me falou, né, no intervalo de um dos treinos lá de Mindfulness, ele falou o seguinte para mim: antes de eu treinar Mindfulness, eu levava a minha família para a quadra. Então, o que ele queria dizer, né? Que ele ficava treinando pensando na família, que ele tinha que ir bem, porque a família dependia daquilo. Então, uma preocupação interferindo no treino e também no jogo, né? E a partir daí, ele começou a separar, né? Tá treinando, tá treinando. E aí, o desempenho dele melhorou. E agora, mais recentemente, a gente está fazendo o case, como foi citado, né, com a seleção paralímpica de bote. E nesse case, a gente está fazendo também junto um projeto de pesquisa, que é o projeto da Marlúcia, de mestrado, e a gente está coletando os dados, né, tanto dados quantitativos, em relação ao estresse, em relação à qualidade de vida, em relação à ansiedade e depressão, e também em relação ao desempenho esportivo. E também dados qualitativos, né? E também a gente deu sorte que foi a melhor participação deles na seletiva. Todos se classificaram para as Paralimpíadas. Então, esses são os cases que a gente tem aqui no Brasil. Complementa, Patrícia. Solta o microfone. Nessa área você conhece bem mais que eu, Demarzo. Tem um post legal do Messi, que tem uma foto dele, não sei se vocês já viram, que é Mindfulness Matters. Mindfulness importa, não sei se vocês já viram, eu acho muito legal, uma bandeira muito boa, né? E mas tem o... Fala, desculpa, pode falar. O Haaland, que é um rapaz bem novo, de 19 anos, se não me engano, do Borussia Dortmund, também é meditador, tem muitas fotos dele, meditando, inclusive, sentado em campo, e ele é um atleta excelente, assim, que ele só não, acho que esse ano só não vai ganhar o título de melhor do mundo, porque ele começou agora bem recentemente, mas ele tem um desempenho espetacular. E é um meditador. Aí eu vou já pegando o gancho do que o Marcelo falou, questão família, né? A gente já conversou antes e em outras oportunidades que o mindfulness também é importante para a família dos atletas. E aí, como eu falei, nós temos patinadores muito novos, que normalmente a carreira deles vai até 20, 21, 22 anos, então grande parte dessa carreira é acompanhada pelos pais. E aí a gente observa, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, eu já fiz cursos lá, e uma das grandes preocupações, por exemplo, aí eu vou falar das arenas de gelo, é o que eles chamam de pais helicópteros, e aí a gente traz aquela pressão que o pai exerce, e aí entendo perfeitamente, porque eu também sou pai, meu filho também pratica esporte, meus filhos praticam esporte, e eu já vivenciei situações de que eu pressionei tanto que eu levei, né, o cara fez o gol e mandou um chupa porque, né, era tipo, para de me encher o saco, eu fiz o gol, né? Então, eu entendo o lado do pai, entendo o lado do atleta, e hoje eu falo como dirigente, como dirigente esportivo, como membro de uma organização esportiva. Então, a importância do mindfulness nos pais, e que aí, obviamente, reflete nos atletas, Patrícia. Até vou perguntar para o Demarzo se você conhece pesquisas que mostrem os benefícios para a família e também para a equipe técnica, porque assim, dentro dessas conversas que eu venho tendo com o Marcelo Unti, a gente idealizando esse sonho aí de levar o mindfulness para os atletas, né? E aí me ocorreu que é importantíssimo dar esse apoio para a família também, para a família poder dar o apoio e para toda a equipe técnica. Que equipes técnicas eu sei que tem, né, que trabalham, mas a família eu não sei, porque eu acho que assim é importante criar uma cultura de mindfulness, e sempre as práticas são um desafio, né? Mesmo para os meditadores que vêm meditando já há mais tempo, é sempre desafiador.
né? Muitas vezes a gente tem uma certa resistência em meditar, às vezes vai protelando, enfim. Mas a partir do momento que você cria essa cultura, a partir do momento que você cria uma equipe que se apoia, que pratica junto, etc., você tem um pai, uma mãe que está meditando, o filho que está vendo, e está vendo quanto aquilo está sendo bom para o relacionamento, para essa pessoa ser mais compassiva. Aliás, a questão da compaixão eu acho que é muito importante, né, Marcelo, a gente falar da compaixão e da autocompaixão. Você desenvolveu também um protocolo de compaixão, e eu sou instrutora também de um protocolo de autocompaixão, acho que também é outra questão que a gente poderia conversar aí, né? E aí eu queria saber, com relação à pesquisa, desse lado do apoio, assim, o que existe, enfim. A equipe técnica é fundamental, né? Então, é fundamental que ela esteja envolvida. Primeiro, ela é fundamental até para a gente começar o treinamento, né? Como a gente fez tanto nos 3 cases que eu citei, né? O atleta do atletismo, a seleção de handball e a seleção paralímpica. O primeiro passo foi a sensibilização dos dirigentes, né? E da equipe técnica, para que eles possam entender do que se trata, né? Quais são as evidências científicas, como é que funciona o treinamento, então a autorização, né, que eles estejam de acordo com isso, e depois participem também do treinamento. Além do benefício como pessoa, né, que a gente tem com esse tipo de treinamento, eles também interferem, né, assim como a família, no desempenho dos atletas, né? Eles têm que estar integrados ali nesse manejo do estresse, né, pré-competição, peri-competição. E se a gente puder envolver a família, ainda é melhor. Acho que em especial no caso dos atletas mais jovens, né? Como a gente está falando, já há muita pressão da família com o atleta, do atleta com a família. Então, se a gente puder envolvê-la, né, é ainda melhor. Estudos sobre o envolvimento da família não existem, até onde eu sei, mas da equipe técnica, sim, né? Então, no caso que a gente está fazendo com a equipe paralímpica, toda a equipe técnica, até porque eles participam, né? Como membros do ato esportivo, né, como participantes ali do ato esportivo, né, como apoio. Então, é muito importante que eles estejam juntos, e a gente tem visto benefícios para os 2 lados, né, para os atletas e para a equipe e para o staff também. Legal. E aí, pegando um outro gancho no que o Marcelo falou, e aí me chamou a atenção depois também o que a Patrícia colocou do Messi, e aí dizem que o Messi tem teria alguma coisa do espectro autista, tal, e a gente está falando da bote paralímpica, e que muitos deles eles têm limitações intelectuais, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, Xará. E entender, acho que os benefícios obviamente são imensos, mas também como é que vocês aplicam, e aí acho que é um desafio maior, de você aplicar as técnicas de mindfulness em pessoas com deficiência. Como é que, né, o Messi deve fazer, e isso ajuda a focar, que acho que isso é muito importante, mas como é que é trabalhar com esse público diferente? Que é um desafio bacana, lindo, eu acho maravilhoso. Né? É um grande desafio. Realmente o Messi, eu não sabia dessa frase, mas eu tenho a notícia do Cristiano Ronaldo, né? Os 2 que estão ali no topo. Vou mandar uma foto depois para você. A gente pode até colocar aqui depois no final dessa live, da gravação. Legal. Então, no caso da seleção paralímpica, a questão deles é a deficiência física, né? Eles têm uma incapacidade física por alguma razão, né? E o esporte é adaptado exatamente para isso, mas eles, né, têm, né, o intelecto melhor que a gente, eu diria isso. Então, eles, né, entendem, logicamente, completamente o exercício. O que a gente adapta é a questão física, e também a gente se preocupa, né, em adaptar para o ato esportivo daquele esporte. Então, no caso deles, a gente faz alguns exercícios, né, em especial a parte de movimentos, com atenção plena, pensando no próprio ato esportivo, para que eles possam usar, né, como a Patrícia falou, ali, né, como uma prática informal também, né, ao praticar o esporte, levar o estado de atenção para o ato esportivo. Isso é muito importante, a gente viu que trouxe benefício para eles. Agora, por outro lado, também a gente consegue aplicar mindfulness, né, isso fora do esporte, para algum déficit intelectual também. Por quê? Porque basicamente o treinamento é experiencial, é vivencial, né?
Então, não, a parte cognitiva não é, logicamente, ela é importante, mas ela é menos importante do que a parte experiencial, né, vivencial. Então, a gente tem casos, como pegar o caso de idosos com algum grau, com algum déficit cognitivo, eles também conseguem praticar e até melhoram a qualidade de vida. Então, isso também é adaptável. Legal, bacana. Patrícia, alguma coisa a complementar sobre isso? Estou lembrando que assim, eu tenho feito um trabalho voluntário com um senhor que tem Parkinson e a gente tem conversado muito sobre mindfulness, ele tem praticado e eu tenho percebido que assim, do ponto de vista de qualidade de vida, principalmente em termos de ter uma postura mais de maior aceitação perante a doença, a evolução da doença, de maior positividade frente à vida, uma facilidade maior agora aos pouquinhos de lidar com a ansiedade e tal, tem sido uma experiência bastante produtiva, bem legal, assim. Bacana. E aí, falando no mindfulness no esporte, né, de que forma prática, de que forma a gente consegue, quanto tempo, qual é vamos dizer assim, o protocolo, vocês falaram que existe um protocolo, qual seria esse protocolo para os atletas, ou se tem diferença se o atleta já é mais velho, se o atleta ainda é uma criança, aí obviamente falamos de trabalhar com a família, como é que a gente pode desenvolver esse trabalho, aí já passando para a parte mais prática da coisa, né? Nosso interesse aqui é essa parceria e é levar para os nossos atletas, levar para atletas de outras modalidades que eu vi que também estão aqui, a gente mandou para várias confederações, então para que mandasse para os seus atletas, nós temos um espaço físico onde nós podemos fazer esse treinamento juntando atletas do Brasil todo, mas especificamente de São Paulo, da Grande São Paulo, de várias modalidades que possam estar juntos. Então, como é que a gente pode desenvolver? Quais os tempos? Como funcionam os cursos? Isso é tipo uma terapia? Eu faço aqui a pergunta total de leigo, eu também não sei. Não cheguei ainda nesse ponto com a Patrícia, não cheguei, me comprometi a ser da primeira turma, né, Patrícia? Vou fazer. Sim, com certeza. Né? A equipe técnica, então, a gente vai fazer também. Mas de entender para os atletas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, para quem estiver interessado, como é que isso a gente faz a parte prática dessa questão. Quer começar, Patrícia? Fica à vontade. Você quer falar? Bom, assim, do que eu vi a live de vocês, Marcelo, eu vi que o Gebara tem feito... bom, os protocolos normalmente são de 8 semanas e a duração do curso em média é de 2 horas, mas dentro dessa experiência dessa live que eu assisti, que foi o Gebara, com quem eu também fiz o curso, ele dava um curso de 1 hora por semana, né, Marcelo? E nesses cursos a gente vai ensinando várias formas, várias práticas, porque também às vezes a pessoa se dá melhor com uma, não se dá tão bem com outra, e semanalmente a pessoa vai praticando, ela tem como lição de casa, tem que ter sempre o compromisso do aluno em praticar aquilo, né? E tem um termo que eu gosto, que é assim, as práticas, elas são dose dependentes, elas dependem da quantidade a prática depende da qualidade de prática. A prática depende do quanto você se dedica a ela, da regularidade, né? Acho que assim, claro que quanto mais tempo você ficar por dia, melhor, mas ninguém espera que alguém vá começar, por exemplo, meditando 40 minutos por dia. É melhor fazer 5 minutos do que não fazer nada, mas é importante também fazer diariamente. Também não adianta fazer 40 minutos um dia e ficar um mês sem fazer. Então, a regularidade é algo fundamental e é daí que vão vir os benefícios. As pesquisas mostram que a partir de 8 semanas, que é a duração média dos protocolos, já se observam mudanças no cérebro, né? Então, a gente está falando de neuroplasticidade, a gente está falando de transformações em termos cerebrais, porque é alguma coisa realmente muito potente, né? Você quer falar do protocolo, Marcelo? Legal. Então, esse, né, o que a Patrícia contou é o padrão. E no caso do esporte, a gente pode pensar em algumas camadas de treinamento. Então, uma primeira opção é o próprio atleta buscar isso. Isso muitas vezes acontece, né? Então, ele busca de maneira individual. E a gente tem, né, para quem está querendo dar os primeiros passos, experimentar o que é um exercício de mindfulness, tem muito material disponível. Nós temos, no Mente Aberta, a gente tem uma playlist no Spotify. Quem quiser dar uma fuçada lá,
Então, chama Praticando Mindfulness, depois a gente pode colocar aqui no chat. E como a gente tem vários centros que disponibilizam, tem aplicativos de celular. Então, isso é para quem, em geral, as pessoas que estão dando os primeiros passos, né, isso vale para o atleta também, ele busca essas ferramentas que estão disponíveis para todo mundo. No segundo passo, se o atleta se identificou, se a equipe se interessou, aí seria a implementação no treinamento, que é o que é mais efetivo, que é o que a gente tem de pesquisas, né, que são mais efetivas. E aí a gente adapta esses protocolos para o período de treinamento. Então, isso que a gente faz, né, no Brasil e é feito no exterior. Então, a gente tem, em geral, um ciclo básico, que é a aprendizagem, né, das técnicas, isso adaptado, né, no caso do esporte olímpico ou paralímpico, para o período que os atletas se encontram. Então, a gente faz um ciclo básico de aprendizagem e depois segue no que a gente chama de manutenção. E aí depende muito do esporte, da frequência com que os atletas se encontram. No caso da bocha, por exemplo, a gente fez o ciclo básico no período que eles se encontraram, né, no Centro Paralímpico aqui em São Paulo, e depois mantivemos a manutenção uma vez por mês, é o que a gente faz até hoje, agora via Zoom, né, via online. Então, isso também a gente fez com a seleção de handball, só que aí foi presencial, a gente estava nos encontros deles, e foi o que eu fiz também com esse atleta do atletismo, e é o que acontece nas equipes esportivas aí no mundo inteiro. Aí é legal porque você está, além do efeito da técnica, você está implementando isso no grupo. Então, todo o grupo está praticando junto, né, e conhece as técnicas. Isso pode ser levado para o treinamento, para o momento esportivo. Então, aí já seria um segundo nível, né? Seria o nível da implementação na equipe, que é o que a gente sabe que é mais efetivo e tem os efeitos de mais longo prazo. Mas também o atleta que quiser, logicamente, ele pode procurar até um curso, né, de 8 semanas, que é o padrão. Legal, legal. A gente tem várias equipes, né? Vários dos nossos esportes são por equipe. Acho que seria bem bacana a gente começar a trabalhar com isso. A gente no curling quer começar a fazer seleções de base aqui, então visando os Jogos da Juventude, visando os mundiais juvenis. Então, se a gente já começa esse trabalho desde a base, acho que a gente vai conseguir não só trazer todos esses benefícios, mas ampliar a base do mindfulness no esporte no Brasil, com estudos, com comparativos. Então, acho que tem um trabalho legal aí pela frente. E, por outro lado, também temos nossos esportes individuais, que acho que também é um desafio, porque é ele com ele, né? É o atleta com ele mesmo. No curling, ele pode dividir com o outro, no hóquei também, no bobsled, quando é de treinar de 4 de 2, ele tem uma equipe, mas eu tenho alguns esportes que são individuais e é ele com ele mesmo. Então, acho que os esportes de gelo possibilitam essa variedade de aplicações e de formas de aplicar. Vejo aqui que a gente conseguindo implantar tudo isso, a gente pode já até ter resultados, benefícios e mensurar esses benefícios até para os Jogos de Pequim em 22. Então, acho que é perfeito, acho que vai ajudar muito a gente. O Xará já pôs aqui a playlist, então já está aqui quem tinha pedido e para quem estiver interessado. Vamos fazer o seguinte, pessoal que está aqui, se quiser fazer uma pergunta, porque às vezes instiga um debate diferente, então está aberto as perguntas, quem quiser. Já tive um atleta, o Eric pediu, ele teve que sair, mas ele agradeceu e disse que estava muito bacana, um atleta do bobsled, então depois nós vamos disponibilizar também para os outros atletas que não puderam estar aqui. Então, quem quiser, levanta a mão e aí pode fazer uma pergunta, libera o áudio e faz uma pergunta, por favor. A gente brinca, né, que é hora de acordar agora, é hora das perguntas. O pessoal não põe o vídeo, está lá fazendo jantar agora, né, 7h10, está fazendo jantar e ouvindo a gente. Então, quem quiser falar alguma coisa, ou então dar um depoimento ou tirar alguma dúvida, estamos abertos aqui, tá bom? Enquanto isso, enquanto ninguém se manifesta, eu continuo falando, né? Xará, que o pessoal está querendo ir para o happy hour, mas não tem mais. Tá difícil o happy hour. Depende da onde o pessoal tá mais difícil.
Xará, você falou aí da Botia, né? Eu sei que é um trabalho que você desenvolveu junto com a Marúcia. Vocês continuam desenvolvendo esse trabalho ainda, visando os Jogos de Tóquio ou não? Continuamos. A gente fechou o ciclo de pesquisa agora, né? Um ano de projeto, onde a gente fez as avaliações que eu estava apontando. Vamos começar a analisar os dados, vamos fazer a parte qualitativa também, que é a percepção dos atletas, que é muito interessante. E a partir de agora a gente continua dando apoio, né? E visando os jogos do ano que vem, mas já fora do projeto de pesquisa. Tá. Então, é muito interessante, como você falou, ter também os projetos. Na área de mindfulness nos esportes tem menos pesquisas, porque muitas vezes acontecem os cases internos, né? Uhum. Então, é uma preocupação nossa, enquanto centro de pesquisa, gerar os dados também, até para a gente incentivar outros atletas. Né? Legal. E como é que vocês estão conversando com os atletas nesse período e esse período de incerteza, né? Porque eles se prepararam para os Jogos de 20, né? Vieram do Parapan, indo para os Jogos, e aí houve essa quebra. Como é que o Mindfulness pode ajudar, como é que tem ajudado nesse momento de pandemia e o adiamento dos Jogos? Nos ajuda a todos nós, né? É um momento super difícil, né, da humanidade. Todos nós, de alguma maneira, fomos afetados. Planos adiados para todos, né? Exatamente. Estresse, né? Quem tem filho, escola em casa, tem vários fatores de estresse aí. É um período difícil e para os atletas, né, ainda mais, porque cortou o projeto, né? Então, toda aquela expectativa de ir para os jogos, né, o preparo, as incertezas, como você falou. Então, foi bem interessante a gente ter começado com eles antes, né? Porque eles puderam vivenciar esse desafio, né? De outra perspectiva. E eles trouxeram isso, né? Que é difícil, logicamente, mas que eles usaram muito nesse período de pandemia, como para lidar com essa expectativa, com essas incertezas, né? Com esse maior nível de estresse. Então, para eles, o relato deles é esse, que foi muito importante para lidar com o estresse da vida também, né? Não é só o estresse do esporte, e esse período tão difícil para todos nós, com certeza. O estresse, esse juntou tudo, né? Juntou o estresse do esporte com o estresse da vida, com o adiamento de planos, né? E de sonhos que eles tinham. Acho que esse é um momento que vamos todos precisar de muita calma, de muita força interior para que a gente consiga. Você falou aí de quem tem aluno em idade escolar e quem, né? Planos frustrados. A Patrícia tem também, mais ou menos na faixa dos meus. E planos frustrados, o mais velho na faculdade sentindo que perdeu o ano, o mais novo querendo voltar a qualquer custo e aí ainda não tem essa liberação. Acho que a gente afeta a própria, não consegue praticar esporte, afeta todo mundo. No caso dos atletas profissionais, tem a questão do patrocínio, né, dos próprios ganhos, né, isso afetou muito a qualidade de vida, a vida dos atletas, né, infelizmente, mas então é um outro ainda fator de estresse. Sim, teve a questão de Bolsa Atleta, mudou aqui, e é isso que você falou, você faz um trabalho para evitar que isso entre na quadra, entre no recinto esportivo, mas não tem como, tem hora que isso está ali, tem que olhar a família, tem que olhar o que ele tem, o que ele vai receber, se ele vai conseguir treinar, pagar a equipe técnica dele quando ele precisa. Então, a gente sentiu isso, a gente sente, nós não tivemos um evento importante adiado, porque a Olimpíada era só em 22, mas tivemos vários eventos classificatórios, eventos mundiais, eventos anuais, que foram cancelados, né? Os próprios nossos campeonatos brasileiros, tanto de patinação e de curling, iríamos fazê-lo na arena para abrir, né? Para trazer pela primeira vez no Brasil o Campeonato Brasileiro de Curling, que ele é realizado fora do Brasil. Então, você cria uma incerteza, uma expectativa, e isso, obviamente, acaba interferindo, né? As pessoas dizem que os Jogos de 21 eles vão ser um ponto fora da curva no verão, os Jogos de Verão, porque você teve preparação que tinha foco por 4 anos e aí você estendeu para mais um, os critérios de classificação vão ser um pouco diferentes. Então, a gente vai, acho que, né, entender que daqui a alguns anos vai ser aquele asterisco, né, a gente falaria nos livros, no Almanaque Abril, mas não tem mais Almanaque Abril, mas vai ser o ano do asterisco, né? O ano que a Olimpíada não foi a mesma, que nós tivemos público. Não dá para avaliar desempenho, né? Não dá para avaliar desempenho. E aí você vai levar isso 4 anos, 3 agora, porque o próximo ciclo, e já prejudica o ciclo olímpico seguinte, né? Quer dizer, você sai de 21 já com 3 anos, 1 ano a menos
para 24. Uhum. Então, a partir do outro ciclo, com certeza. Eu acho que vai ser o mais... Ajudará muito quem aplicar. Eu acho que é importante a gente falar um pouco também de uma coisa que a prática de mindfulness traz para a gente, que é a questão da compaixão e da autocompaixão, né? Porque neste momento, o que é compaixão? É você ver o sofrimento do outro. Então, a gente perceber, e não só ver, mas também querer minimizar, e ver também de uma maneira não julgadora, mas de uma maneira com amorosidade, né? Então, assim, perceber que faz parte da humanidade o que as pessoas estão sentindo hoje, e não julgar, né? As pessoas não se julgarem por estarem desorganizadas, ansiosas, inseguras, tudo isso é normal, faz parte da experiência da humanidade numa situação como esta, para a qual a gente não estava preparado. Então, assim, entender que, não me julgar, entender essa experiência em mim, entender essa... E aí é a autocompaixão, né? E entender essa experiência no outro. Fundamental. E a autocompaixão, ela tem 3 componentes. Um deles é mindfulness, que é você entender a experiência, aceitar como ela é. O outro é compreender que aquilo que você sente faz parte da experiência da humanidade. E num terceiro momento, você perceber que você pode se acolher também, né? Às vezes pessoas que estão sozinhas, sofrendo, às vezes loucas por um abraço, também podem se abraçar. Para o cérebro não faz diferença se você está se abraçando ou recebendo um abraço de outra pessoa, né? E as práticas de mindfulness, a gente tem práticas também especificamente de compaixão, de autocompaixão, mas de um modo geral elas nos trazem essa perspectiva da compaixão, né? Porque elas ajudam a gente a identificar os diálogos internos, a interromper o processo, observar os pensamentos, interromper o processo de ruminação, que são aqueles pensamentos negativos que ficam ali pegando, não é pegando no pé, pegando na cabeça e não sai, né? E a gente se gruda neles e eles ficam distraindo a gente. Entender os processos mentais, entender aquilo que a gente sente no corpo, né? As emoções e os pensamentos. Então, tem todo um processo aí ligado ao autoconhecimento que também está relacionado a essa questão do bem-estar, essa questão de a gente conseguir ter uma vida mais equilibrada, com mais qualidade. E aí, claro, o sono é também consequência disso. Você está mais tranquilo, você também consegue dormir melhor. Você reduziu a sua ansiedade, você consegue dormir melhor. Então, está tudo relacionado, né? Marcelo, Demarzo, estão pedindo para você falar mais das experiências. Você quer falar, por favor, das experiências, então, que você, Alba, está pedindo? Talvez falar um pouquinho de novo aí do handball, do karatê. Fala, por favor. Legal. Então, a experiência, uma delas, né, que eu contei do atletismo, do salto, né, triplo, foi individual. Foi bem interessante, né? Foi uma parceria dele com o técnico, né, na época, e a gente fez o treinamento conjunto, e foi algo mais individualizado e deu certo também. Do handball foi em equipe, como a gente falou, então entrando na periodização, né, do treinamento, e a gente pegou o ciclo básico de treinamento e incluiu, né, o ciclo básico de treinamento também de mindfulness mental. E depois eles incorporaram isso, além dos nossos encontros frequentes, via o preparador físico deles, que era o Luiz, né, que é um cara super gente boa e também era praticante de meditação, é praticante, então ele conseguiu introduzir mindfulness, né, no treinamento, mesmo quando a gente não estava lá. E teve os resultados positivos, né, nas Olimpíadas, como a gente viu. Logicamente, o esporte, o desempenho é multivariado, né? A gente não pode falar que foi uma coisa ou outra. Mas nesse pacote todo, né, de preparação, eles entenderam que beneficiou. E no Paralímpico também, a gente pegou, né, na BOT, a gente pegou o ciclo básico deles e incluiu o ciclo básico de treinamento e depois manteve os contatos, né, para aprimorar a prática. E também é muito importante, né, não só aprender a técnica, mas usar. E o desafio de usar, que é legal a gente manter o contato com os atletas, né? Então, eles vão usando, vão tendo a experiência, a gente vai comentando e vai refinando o processo de treinamento. Eu não sei se a Alba tem alguma pergunta específica, se ela quiser fazer, aí eu respondo. E aí você falou, né, de mentalidade de gente, de tudo. Eu posso até falar à vontade, porque meu presidente não está aqui, não estou nem puxando o saco dele,
mas a gente sempre teve aberto a várias situações que a gente modernizar o pensamento, e não só na área de médica, de mindfulness, mas na área de gestão, de tudo isso. Mas, por outro lado, muitos colegas encontram dificuldades de implementar novas práticas nas entidades esportivas, né? São pensamentos ainda antigos, e o mindfulness entra também nesse balaio, porque é uma coisa nova, é uma coisa de aplicação recente, os resultados ainda, nós temos poucos estudos aqui. Se você relatou nessas suas experiências, você percebeu essa resistência, e se sim, como é que vocês foram quebrando? Se não, beleza, as entidades foram bacanas. Não, sempre tem resistência, né? Eu acho que, como a gente estava falando, sempre a comissão técnica tem que estar aberta a isso. E primeiro para conhecer, e é muito importante que conheça, né? A gente sempre fala isso, não acredite em nada do que a gente fale, tente ver o que é, né? Tente fazer, veja quais são os benefícios. Então, mas logicamente, se a comissão não quer, nem entra na conversa, né? Então, a comissão tem que estar minimamente sensibilizada para entender o que é. No exterior isso está mais bem aceito, até porque tem esses cases, né? E eles são bastante divulgados. No Brasil ainda está começando, então às vezes nem a comissão ouviu falar. Então se começa sempre com como se fosse uma palestra, uma live como essa, né? Onde a gente vai apresentar o que fala das evidências, como é que vai funcionar o programa, e a partir daí a comissão, né, aceita ou não. Então, a comissão aceitando, a gente começa o treinamento com os atletas, faz uma palestra também com os atletas, para que eles possam entender, né? É sempre um trabalho voluntário, a gente costuma falar dessa maneira. Então, a equipe, né, a gente oferece para a equipe, mas não é obrigado a fazer, e aí a pessoa, né, pode optar. Em geral, o que acontece, mesmo quem não quis fazer no primeiro momento, no segundo dia ele aparece. E as pessoas falam bem, ele vai lá ver o que é. Mas é legal que as pessoas fiquem à vontade para decidirem estar ou não no treinamento. E, de qualquer maneira, a pessoa fazendo um pouco ou fazendo mais, em geral, elas veem os benefícios, né? Mas é muito importante, como você falou, a comissão técnica ter uma cabeça, né, aberta a isso, aberta à psicologia do esporte, a novas intervenções, né, inovações no esporte. Isso é fundamental. Show de bola. Tenho aqui uma pergunta acho que deve ser Patrícia, iPhone Empate, mas vamos lá, são duas em uma. Eu não consegui entender o todo dessas aplicações, como o Marcelo comentou. Eram aplicações diárias ou semanais e de quanto tempo? E aí ela faz uma outra pergunta, e aí acho que a Patrícia pode ajudar na resposta. Para se conseguir aplicar o Mindfulness com crianças, é necessário que o professor tenha um treinamento específico? Ela é professora de Educação Física e gostaria de ter mais informações. Então, Marcelo, primeiro as aplicações e depois, Patrícia, o Mindfulness para crianças. Legal. Então, Paty, uma pergunta excelente, porque como é que funciona, né? Como é que é isso? A gente está falando bem, mas e aí, como é que faz? Então, os treinamentos de Mindfulness, assim como a atividade física, eles têm exercícios, têm técnicas. Como a Patrícia falou no começo, né, a gente usa muito o corpo para treinar a atenção. E tem essa correlação com meditação. Aí também, até ia falar isso, Marcelo, tem um pouco de resistência aí também, né? Então, quando a gente lê, às vezes, Mindfulness é meditação. Aí a pessoa já pensa em algo, um cara levitando, né, uma roupa especial, música, sininho, e não é nada disso. Nada contra também, né, porque tem o uso da meditação nas tradições contemplativas, nas religiões, e isso não tem nenhum problema, né, muito pelo contrário. Mas quando a gente fala de mindfulness no esporte, né, nos treinamentos laicos, a gente está falando de treinamento de atenção, técnicas. Então, são técnicas derivadas da meditação. A meditação também é um campo muito grande, né? A gente até associa a palavra meditação com esporte, né? Então, você não tem que falar, vou praticar esporte, tem que falar modalidade. Vou praticar meditação também. Então, são milhões, né? Centenas dessas técnicas. E no caso de mindfulness, a gente usa algumas, e não é só a meditação, tem outras técnicas também, que sejam simples e que sejam científicas. Basicamente, um treinamento da atenção usando o corpo. Então, numa sessão, Patrícia, quando a gente está ensinando mindfulness, a gente vai ensinar esses exercícios que usam o próprio corpo como ponto de apoio da atenção,
e a gente vai ensinando como isso acontece, a pessoa depois ganha autonomia para fazer. Por exemplo, né, a respiração é um ponto do corpo que a gente usa muito para treinar a atenção. E, a partir daí, uma série de exercícios como esse, a pessoa vai começar a incorporar isso e ter os benefícios de estar mais atento, mais consciente. E depois levar isso também para o ato esportivo. Então, é assim que funciona. E, além disso, nos treinamentos, além dessas técnicas, tem as conversas, né? O que aconteceu ao fazer o exercício, quais são os desafios, como que a gente incorpora isso no dia a dia. E tem uma parte teórica também, que é para compreender o que está acontecendo no meu cérebro quando eu pratico isso, qual que é o efeito psicológico, né? O efeito na gestão emocional, como a Patrícia falou. Então, as sessões são assim, os treinamentos, né? A técnica, a conversa e a parte teórica. A gente vai sempre tocar nesses pontos. Show de bola. Patrícia, aí mindfulness para crianças. Tá, antes eu queria, estava anotando aqui uma coisa que acho que é importante. Existe um tabu que afasta as pessoas da meditação, que é a ideia de que você tem que sentar e esvaziar a mente, né? Então, assim, aquele instrutor que chega e fala, senta aí, fecha os olhos e não pense em nada. Então, assim, quanta gente já não chegou para mim e falou, eu nunca vou conseguir meditar. Eu falo, mas por que não? Porque eu nunca vou conseguir ficar sem pensar em nada. Então, a primeira coisa é tirar essa ideia errônea da cabeça, porque a mente foi feita para pensar e sim, a gente vai pensar, né? Então, assim, meditar é você escolher alguma coisa como foco da sua atenção, repousar a sua atenção naquilo, por exemplo, a respiração. Aí você vai se distrair, porque você é um ser humano, né, pensa mesmo, se distrai mesmo com coisas internas ou externas. Então, são as ideias, é o pensamento que vai para o passado, é o pensamento que vai para o futuro, é o barulho, é o carro que está passando na rua, é o filho que está chamando, é o gato que está passando ali na frente, seja o que for, né? Então, distratores, como a gente fala, os distratores estão em todas as partes, dentro da sua cabeça e fora do seu corpo também. Né? Então, assim, é um processo de aceitação de que a mente foi feita para pensar, de que a gente vai se distrair e também de que em alguns momentos vai ser mais difícil, a gente vai se distrair mais e ficar menos na respiração, por exemplo, se ela for o seu foco. Então, tem uma questão até de humildade aí, né? Quando você vai meditar. E vai ter dias que vai ser mais desafiador mesmo, mas isso faz parte do processo. E aí talvez você fale, mas será que eu meditei? Se você procurou prestar atenção, por exemplo, na respiração, você percebeu as vezes que você se distraiu e gentilmente retornou para a respiração, então você estava meditando, mesmo que tenha sido mais tempo nas viagens mentais do que na âncora, como a gente fala, né, no foco propriamente. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, começar desmistificando essa questão de que meditar é esvaziar a mente, porque isso já esvazia a sala de curso, digamos assim, né? Outra coisa, que mais? Peraí. Assim, nos cursos, a gente também fala muito porque às vezes as pessoas perguntam, mas isso é uma terapia? Não é uma terapia, mas é terapêutico, porque é algo que nos ajuda a lidar com problemas emocionais, com ansiedade, com uma série de questões aí que nos atrapalham. Né? Então, nos ajuda a observar os nossos processos mentais, observar esses pensamentos que não saem da nossa cabeça, por exemplo, observar as ruminações, observar a nossa ansiedade, observar a nossa reatividade. Né? Eu sou psicólogo, mas não precisa ser psicólogo para ser instrutor. O Demarzo é médico. Então, o que a gente precisa é ter uma formação para poder dar. E aí eu vou começar a responder a segunda pergunta da Paty aí. Então, assim, a primeira coisa para você ensinar mindfulness, seja para um adulto, para um idoso, para uma criança, um adolescente, é você ser praticante. Né? E a segunda coisa é você fazer uma formação, porque com essa formação você vai aprender não só a ensinar, mas a lidar com todos os desafios que estão dentro desse processo, que é um processo simples, mas é um processo desafiador. Né? Isso vai te instrumentalizar também no sentido
de poder ajudar de verdade, assim como um técnico de qualquer esporte, ele tem que ter uma formação para ser um técnico, aqui a gente tem um instrutor que é um técnico formado, que estudou, que sabe o que é preciso, que sabe conhece os desafios, que é praticante, que conhece, no caso não é o esporte, mas conhece o processo da meditação e que então vai poder ensinar, né? Então a gente vai ensinar desse lugar de quem é praticante e de quem fez uma formação, que normalmente tem no mínimo 1 ano, para poder, então, ensinar de uma maneira adequada. Porque, infelizmente, a gente tem gente que faz um curso que seria para uso próprio e acha que já está preparado para sair ensinando, mas não é bem assim. Porque aí a gente também incorre em alguns erros e alguns riscos também, né? Porque pode até haver efeitos indesejados e se o instrutor não estiver preparado para isso, a gente pode ter mais malefícios do que benefícios propriamente. A meditação traz muitos benefícios, mas a gente tem algumas condições que são importantes para que ocorra de uma maneira adequada, né? Eventualmente pode ter até contraindicações, então, assim, tudo isso tem que ser, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, tem que saber onde ela está pisando, e ela tem que conhecer aquela experiência para poder saber do que ela está falando. Legal. E só um pouquinho, então assim, tem formações específicas, assim como tem diversos protocolos ou programas, tem formações específicas, né? Então tem formação específica para dar mindfulness para adulto, tem formação específica para dar mindfulness para crianças, tem formações específicas, protocolo, por exemplo, específico de compaixão, protocolo específico de autocompaixão, protocolos diversos, protocolo específico para levar o mindfulness para empresa, e assim por diante. Então, essa questão da formação numa instituição conceituada, como a gente tem, por exemplo, na Unifesp, né? Na Unifesp eu fiz a especialização e fiz a formação de instrutora. Então, isso me permitiu saber do que eu estou falando quando eu for dar aula. Legal. A Patrícia faz mais 2 colocações, 2 perguntas, né? Tem um tempo padrão que se sugere para fazer diariamente, e pergunta se ela gostou muito, nós agradecemos o teu interesse, e se vocês, especialistas, sugerem algum curso para quem quiser se aprofundar. Então, tempo padrão e cursos para formação de mindfulness. Eu acho que é isso, né, Patrícia? Me corrija, a Patrícia dá pergunta aqui. Se é curso de formação de instrutor ou para fazer o mindfulness. Só me coloca aí para que eles possam ser mais objetivos na resposta, por favor. Mas, enquanto isso, vamos falando do tempo padrão para se fazer diariamente. Eu gostei da analogia que ele faz, acho que não sei se foi você que fez, Marcelo, ou foi quem fez na outra live, que a gente tem que escovar o dente todos os dias. Não adianta eu deixar e escovar, em vez de escovar 10 minutos por dia, escovar 50 minutos ou, né, o banho do sábado, escovar no sábado. Eu acho que é um pouco isso, né? Não podemos deixar de tomar banho de 1 hora no sábado. Então, acho que é um pouquinho isso, que você falasse isso, por favor. O primeiro ponto é exatamente esse, a regularidade, né? Então, assim, é muito parecido, né, com a atividade física, que todos nós conhecemos. Então, para que eu tenha o efeito de treinamento, eu tenho que ter a regularidade. Até e no caso de mindfulness e também da atividade física, né, para a gente modular o cérebro positivamente, a regularidade é fundamental, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, a regularidade é o primeiro ponto. A partir daí, eu posso, né, começar com pequenos períodos. Então, existem práticas, exercícios breves de mindfulness, que duram 1, 2, 3 minutos. Eu posso começar com esses exercícios e, a partir do momento que eu vou me adaptando, vou achando que é útil, eu vou aumentando a duração. A gente sabe pelas pesquisas e pela experiência pessoal e profissional que em torno de 15 a 20 minutos por dia já é um tempo que os benefícios aparecem bem evidentemente. Então, não é tanto tempo assim, né, se a gente for ver. Mas o importante é a regularidade. Quanto mais eu pratico, mais eu tenho os benefícios, assim como o esporte também. Então, esse vamos dizer, a prescrição geral, né? Mas o primeiro passo é dar o primeiro passo, vamos dizer assim. Legal. E aí ela esclareceu, ela quer saber na idade dos dois, né? De participar de uma turma onde seja aplicado o mindfulness nela e para aprender depois para ser um instrutor. Então, que cursos, aonde o Mente Aberta atende aonde, queremos levar isso, né?
Um dos motivos da gente estar aqui é levar isso também para a Arena. E aí, de repente, você disse, né, Patrícia, criar o profissional que faz com criança, e vamos criar o profissional que trabalha com esporte. Então, acho que esse é um foco. Mas o que vocês recomendam para quem quer iniciar e para quem quer iniciar também? Obviamente, que eu acho que primeiro você tem que ser aplicado em você para que depois você possa fazer um curso para ser instrutor. Então, vocês falarem um pouquinho dessa formação, por favor. Eu começo, Paty, aí você complementa. Então, tem aquelas camadas que eu falei. Então, eu sugiro que quem gostou, né, dá uma espiada lá no Spotify, dá uma espiada nos exercícios que estão, né, disponíveis por aí. Se vocês acharem que é legal, né, e faz sentido, aí vale a pena o curso, né, de aprofundamento, que é o que a gente chama dos cursos de 8 semanas, que eles funcionam durante 8 semanas, que é um encontro, né, uma sessão por semana, que dura aproximadamente 2 horas. É esse curso que depois a gente adapta ao esporte, né, de maneira mais intensiva. Então, esses cursos são o que a gente tem de mais evidência que eles funcionam. Então, ele ajuda você a aprender a técnica e ajuda você a incorporar. E, ao mesmo tempo, quem quer se tornar um profissional de mindfulness, né, um professor de mindfulness, ele também é o primeiro passo. Então, para que eu seja um professor, eu tenho que passar pelo processo, como a Patrícia estava falando, né? E esses cursos são o primeiro passo. E depois eu vou buscar uma formação profissional. No Mente Aberta a gente tem. Agora, esses cursos de 8 semanas, né, tem várias ofertas. A Patrícia oferece, eu ofereço, vários colegas oferecem. E hoje em dia a gente tem também a modalidade online. Então, muitos cursos têm acontecido pelo Zoom. Então, vai depender, né, se você quer fazer presencial ou online. Se presencial tem alguém perto de você, depois você pode entrar em contato com a gente indica. Ainda não está podendo ser presencial, mas em breve vai ser. Ou se não, né, no online com quem você se identificar mais. Patrícia, quer completar? Acho que é isso, né? Já falei, Marcelo também. Pessoal, não sei se tem então, mais alguma coisa, acho que é isso. Então, eu vou agradecer vocês, vou pedir que cada um faça aí as suas considerações finais, porque acho que nem agora, nem mais a happy hour, Xará, o jantar, o pessoal começa a ficar com fome sexta-feira, mas antes de agradecer a presença de vocês, agradecer a disponibilidade, Marcelo, Patrícia, Marlúcia, a gente vai trazendo outra vez quando tudo estiver melhor na família lá com o problema de saúde que ela teve. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Depois, se vocês quiserem, eu vou deixar o meu contato aqui, vou colocar o meu e-mail enquanto eles estiverem fazendo as considerações finais. Nós estamos abertos à conversa, aí eu passo depois os contatos da Patrícia e do Marcelo também. A Arena, estamos aí finalizando os procedimentos de retorno da Arena. Então, se tudo correr bem, a partir de outubro estaremos de volta. Eu vou deixar também aqui, a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, para que vocês conheçam os esportes, vão patinar, vão jogar cane e vamos fazer cursos de mindfulness também lá. A gente é um espaço para agregar, é um espaço para trazer várias formas de esporte, de terapias, médicos, psicólogos, então trazer todo um entorno e tornar aquilo um polo de esportes também e entretenimento aqui em São Paulo. Então, vou colocar enquanto eles vão falando, eu coloco aqui. Agradeço a todos vocês. Ladies first, Patrícia, suas considerações finais, depois Marcelo, mas desde já deixo o meu agradecimento. Obrigada, Demarzo, por aceitar o convite. É sempre um prazer estar com você e meu primeiro professor, assim, tenho maior admiração por você. Obrigada, Marcelo Unti. Esse sonho que a gente tem de levar o mindfulness para os atletas está começando a se realizar. Tenho muita vontade de começar a dar aula logo para eles e também para as equipes e para as famílias, porque é uma coisa que eu acredito muito e foi uma coisa que transformou muito a minha vida nesses últimos anos. Eu acho que a pandemia teria sido muito mais complicada se não fosse pela prática de mindfulness, pelas práticas de compaixão e autocompaixão que eu tenho feito e que entraram na minha vida e na dos meus filhos também, que também meditam hoje. Eu tenho o maior orgulho e fico super feliz. Então, assim, se tá difícil, tá um pouquinho menos, né? Porque com as práticas a gente consegue administrar melhor
essas dificuldades, perceber as emoções que emergem, enfim, perceber, inclusive, que a questão do que eu falei antes, que a gente fala, quando fala de autocompaixão, da humanidade compartilhada, que o que a gente sente é o que todo mundo está sentindo, então a gente também não se julga, não se critica, não se culpa, por mais, que seria mais uma complicação desse sofrimento, né? Então, estou ansiosa para a gente começar o trabalho e agradeço a vocês pelo convite. Legal, obrigado Marcelo, Xará, obrigado Patrícia pelo convite, obrigado a todo mundo que nos seguiu, fico à disposição. O nosso site é mindfulnessbrasil.com, a gente tem redes sociais também, é só entrar em contato, respondemos as perguntas de vocês. O meu pessoal é drmarcelodemais.com e eu fico à disposição e torço para que dê certo nessa parceria. E a única coisa é que eu quero ir junto nos jogos, né? Aí fica mais difícil. Não, mas tá, esperamos que possamos ir todos nos jogos, esperamos estar em Pequim. É mindfulness.com, é isso o site? mindfulnessbrasil.com. Vou colocar aqui. A Patrícia, gente, é de Santarém. Isso que são as maravilhas da tecnologia. Ela pode estar com a gente lá de longe, com certeza vai encontrar. E se não encontrar profissionais aí, o virtual pode ajudá-la, né? Mas eu já coloquei meus e-mails, o e-mail as redes sociais da Arena. Queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, Marcelo, Patrícia. A Patrícia já botou o contato dela aqui também. Um bom final de semana a todos. Fiquem de olho que logo a gente traz o Marcelo, a Patrícia de novo, junto com a Marlúcia. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Obrigado, valeu. Boa noite. Bom descanso, bom final de semana. Obrigado. Obrigada por tudo.